Bom dia. Acho que não tô num bom dia hoje. Sim, quando eu não estou num bom dia, eu acho até bom não gravar. Mas sabe que vou? Já estou gravando, né? Mas antes preciso testar o áudio. Áudio checado. E vamos em frente, né? Já gravei hoje e ficou sem áudio nenhum. Passaram-se 2 horas e eu já me recompus. Tenho a britadeira aqui do lado o tempo todo dentro da minha cabeça. Sim, 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 sim. Todo dia tem um ruído diferente. Ontem? Não, antes de ontem. Era o maluco da motosserra. Sim, gente. Eu moro quase no centro de Curitiba. E acredita que tem um cara aqui que toda semana ele liga a motosserra dele. E não sei o que faz, mas incomoda pra cacete. Mas voltando às razões pelas quais eu não estou num bom dia, é que ontem... Bom, talvez seja o caso de sair do personagem. Meu nome é João Luiz X, sou psicanalista, pedagogo, estudante, graduando em Direito e Jornalismo. E eu faço crítica política, com humor, para tornar um pouco mais leve a nossa situação, que não é boa. Convenhamos, né? Não é boa. A gente, depois da ascensão de Bolsonaro, uma desgraça nos acometeu, que foi o surgimento de gente muito ruim que se sentiu representada na figura do imprestável. E desde então a gente lida com os efeitos colaterais da ascensão daquela coisa horrorosa, desalmada, sem coração. Cadeira do cacete. Vou ficar quietinho pra cadeira não fazer barulho. Vejamos. Ontem, lá no Instagram, um senhor, um velho, cabelo branco, barba branca, aparentando uns 80 anos, me chamou de Klaus Barbie. Eu não sei quem é Klaus Barbie, mas eu fui pesquisar, né? Porque se tem uma coisa que eu não me conformo é de não saber sobre algo, sobre algum assunto. E quando surge alguém com um comentário que eu desconheço, eu procuro saber o que é. E eu vim a constatar que Klaus Barbie é um sanguinário carniceiro do nazismo. E sabe que eu não estranharia que alguém me chamasse de uma forma tão... Se fosse em um vídeo meu em que eu desço-lhe o pau no bolsonarismo. Não estranharia. Mas sabe que esse vídeo em especial, que eu acabei excluindo, não pelo comentário, mas pelo baixo engajamento, e se tem uma coisa que me deixa triste, é quando eu falo sobre um assunto importante e não tem engajamento. E esse assunto é fundamental porque eu estou tratando da educação. Nós fracassamos em educar o Brasil. E esta é a autocrítica que a esquerda tem que fazer. A esquerda tem que fazer autocrítica. Eu não me conformo com a falta de autocrítica. A gente sabe de todas as conquistas do governo Lula, do acesso, de quantas coisas boas foram feitas pelo governo do PT. Mas a gente tem que fazer autocrítica. E se nós fracassamos em alguma coisa, fracassamos na educação. Porque até hoje, o que prevalece no Brasil... Eu já volto ao assunto, tá, gente? Que eu tenho que desenvolver esse raciocínio aqui para você entender o contexto. O fracasso da educação no Brasil são em razão de vários fatores. Os professores reclamam que as reformas que são feitas na educação são feitas por políticos e não por educadores. E sim, é fato. Por que as reformas que acontecem na esfera política e não na esfera da pedagogia, da educação? Porque a quem interessa as reformas não interessa a educação. E os políticos que fazem as reformas fazem atendendo os interesses desses que não querem educação, porque a estes um país deseducado é muito mais conveniente, porque onde existe deseducação não existe revolução. E por essa razão as reformas se dão no ambiente político por aqueles que representam uma pequena elite que deseja manter as coisas como estão. E em razão disso, as reformas são sempre no sentido de manter a população longe do acesso. Só que existe um outro fator interessante que está acontecendo. E eu observo isso hoje na faculdade.
Eu sou aluno de Direito e nós estamos trabalhando em um projeto integrador que trata do assunto ODS, Educação de Qualidade, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por que que não acontece? E diante da efervescência do trabalho, onde muito trabalha muito mesmo, o ChatGPT, a inteligência artificial, está pesquisando bastante. Lá eu observo que existe uma dificuldade em dialogar. Os pares não dialogam. Existe um interesse de cima de que não haja educação, e existe um problema de comunicação aqui. Eu falava agora há pouco que a gente costuma olhar para os alunos de hoje e falar, olha, eles não querem nada com nada, eles não querem aprender. Querem. Mas sabe que você, professor, que reclama das reformas das quais você não participa, fique sabendo que os alunos reclamam, porque também não participam. E a gente tem um discurso bonitinho de construção do saber. É que educação se constrói, conhecimento se constrói a partir da ação ativa do aluno. É um discurso bonito. Nós temos hoje vigente no país a tal pedagogia histórico-crítica, que não forma mentes pensantes, críticas analíticas capazes de voltar-se sobre si mesmo e se ver. O governo não ouve professor, professor não ouve aluno. Professor não ouve professor. Todo mundo cheio de suas próprias verdades, todo mundo cheio de muita certeza. E estes senhores da sapiência, que não dialogam, vão começar a perder ponto para quem não pensa muito, mas que tem humildade de reconhecer que não sabe. Mas voltando ao assunto que me trouxe até aqui hoje, que começou muito mal, mas tende a acabar muito bem, fui chamado de Klaus Barbie por um velho. E se tem uma coisa que me deixa triste, é ver um velho de cabelo branco, barba branca, que não melhorou. Eu acho que o maior fracasso da vida humana é você viver uma vida longa sem ter se tornado uma pessoa melhor. É o único medo que eu tenho. Não, eu não tenho esse medo, porque eu sei. Muito embora muita gente que me conheceu lá no passado, no tempo que eu vivia dentro de igreja, que acha que eu piorei, eu sei. Eu sei o quanto eu melhoro. Todo dia eu melhoro. Eu tenho melhorado. E eu tenho a tendência a me tornar um velho sábio. Mas quando eu vejo um velho estulto, louco, sem noção, que vai num vídeo em que eu falo de educação e que eu não toquei no assunto política, nem nessas polarizações ridículas, e me chama de carniceiro do nazismo, um velho que talvez alimente em si mesmo o desejo de ser um carniceiro, que projeta em mim aquilo que é. E quando fala de mim, fala de si mesmo. E quando fala de si mesmo, me dá um desânimo, porque eu vejo que tem gente assim que fracassou, né, em existir. A existência foi um fracasso. Não está falando de mim, está falando dele mesmo. É triste. Eu espero que você tenha condições de me acompanhar até o final do vídeo, né? Este foi o primeiro comentário. O segundo comentário também foi de uma senhora que está beirando os 80, que também me chamou de alucinado, de alienado, de mal perdedor, porque todo esquerdista, quando perde, não reconhece a derrota e age com violência, com estupidez, com falta de educação. Aí eu fiquei pensando, mas quem que tá perdendo? Bolsonaro tá preso, Carla Zambelli, a mentirosa, tá presa. Eduardo Bolsonaro, o autoexilado, fracassou miseravelmente no seu projeto de sanção em cima do Brasil, porque, uma pequena observação. O Jornal Globo mostrou já a matériazinha, eu só vi um enunciado, porque tem que assinar essa merda pra conseguir ler esse lixo, tem que assinar. Você acha que eu vou pagar pra ver essa bosta? Tava lá o enunciado. Aí tinha que fazer o login lá e tal. Não vi a matéria, mas só o enunciado já disse muito. Não que eu me baseio em enunciado, tá?
Porque tem gente que não lê, nunca lê. Só lê o enunciado e sai por aí divulgando, né? Isso é sério, porque os jornais já aprenderam que enunciado vende. Então, às vezes, o enunciado diz uma coisa e o texto desmente o enunciado, porque o enunciado é feito para chamar a atenção. A chamada da matéria, sabe? E aí a pessoa pega o enunciado que mente e que é desmentido no texto e sai divulgando no Zap. Olha só. O enunciado dizia assim: Alexandre de Moraes afirma que é impossível retroceder 1 milímetro nas decisões que estão sendo, nas decisões judiciais. O que isso traz de novo? Nada. Porque é realmente impossível. A menos que ele seja um juiz mau caráter, que, em razão da conveniência, resolva descumprir a lei. Quando o papel dele, enquanto juiz, é fazer cumprir a lei. E se a lei diz que Bolsonaro tem que apodrecer na prisão, é isso que tem que acontecer. Independente de sanção, de lei, de Eduardo Bananinha, de Bolsonaro, dessa raça, desse lixo. Vocês têm noção do prejuízo que essa família já causou ao Brasil? Voltando à senhorinha que me chamou de alucinado, de alienado, de mal perdedor. Eu não sei, ela não viu que o Bolsonaro está preso? Aí eu me arrependo de uma coisa. Porque eu não printei a mensagem, mas ela excluiu o comentário depois que eu dei uma resposta a ela. São dois velhos mostrando como a vida pode ser nula em si mesmo. Como a vida pode fracassar em uma existência inteira de quem não quer aprender. Deus me livre de viver uma vida destas. Desde muito jovem, talvez porque eu sou neurodivergente, eu tenho 3 neurodivergências, né? Não uso isso como vitimismo, tá? Antes que alguém venha aqui me acusar de vitimismo. Eu sei o que é ser neurodivergente, mas eu não faço disso uma muleta para me esconder atrás. É uma pobre de mim, que eu nunca me coloquei como coitado. Sou autista, eu sou TDAH e eu tenho também altas habilidades. E quem pensa que altas habilidades é um fator muito positivo na vida da gente, não é, cara. Porque às vezes você olha pro mundo e fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque você vê uma situação e fala assim, não tem. Você faz uma leitura muito grande da coisa e fala, o que eu faço com isso tudo? Sabe? Então, não é fácil. Você já vê uma coisa e você já sabe que aquilo vai dar errado. Pode parecer arrogante isso, mas isso não é arrogância, isso é desesperança. Eu falei com a minha psiquiatra, não tenho depressão, eu tenho desesperança, e ela não entendeu. Eu olhei pra ela e eu vi que ela não entendeu e eu vi que não ia adiantar eu tentar explicar. Você viu? Sentiu o drama? Ela não entendeu. Então você tem esse feedback o tempo todo, você vê. E aí você vê uma senhorinha que vem tentar me ofender, mas ela não percebeu o fracasso da vida dela. E aí você entende que não tem nada que você possa fazer para tentar ajudar aquela pessoa. Vocês acreditam que 30% da população brasileira votaria em Bolsonaro caso ele fosse elegível? Não é de desanimar? Vocês sabiam que, em média, 30%, tem uma margem de erro aí que eu não me lembro, tá? Exatamente o número. Acredita que as sanções do Trump são de responsabilidade, são culpa do Lula? Pois é, gente. Vocês sabiam que nos cultos neopentecostais querem mudar o nome do Brasil para Israel? Não estou generalizando, tá? Eu vi isso também. São casos. Israel é adorado nas igrejas evangélicas. Jesus veio para o judeu não quis, ele deixou para lá. Até hoje os cristãos adoram Israel, como se Israel fosse de Deus. Como o que Israel faz lá quando mata criança, é Deus querendo que mate criança. Quem quer mudar o mundo? Esse é um problema muito sério da superdotação. Você acha que pode mudar o mundo. Meu Deus do céu, não tem como mudar o mundo, gente. Mas eu continuo acreditando que eu posso. Por isso que eu tô aqui. Não é querer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro em rede social. Gente, eu só perdi tempo, não ganhei dinheiro até hoje em rede social. Eu não perdi tempo porque eu faço o que eu acho que tem que ser feito. Mas em termos financeiros, eu coloco a chavinha aqui. São poucas as pessoas que me ajudam. Mas eu continuo, faço isso por mim, pelas minhas convicções. As pessoas não estão vendo o quanto que a gente já pagou caro. Muito caro. Por não ter prendido o Bolsonaro.
Sabe, o erro começou lá quando ele tentou explodir o quartel, planejou um atentado contra o quartel e ele não foi expulso sumariamente, mas recebeu uma reforma, foi reformado. Planejou um atentado e foi premiado com uma patente e uma boa aposentadoria. Quando foi eleito sucessivas vezes, viveu a vida inteira defendendo a ditadura e não foi processado por isso. Na cassação da Dilma, ele fez uma homenagem ao maior sanguinário da ditadura e não deu em nada. O resultado disso, da impunidade, é que ele se tornou presidente. E multiplicou e conseguiu se multiplicar o Brasil afora. Está cheio de bolsonarinhos por aí. Que nunca deveriam ter tido vez e voz. Só para encerrar, Zema é oficialmente pré-candidato à presidência. Deus do céu, eu morro e não vejo tudo. Aquele idiota. De repente ele... Sabe que eu posso ser presidente? Deus do céu. Carlos Bolsonaro tá muito bravo. Tá todo... porque a direita é ratos, são ratos. Aqui no Paraná tem um, né? Mas segundo o Carlos Bolsonaro tem um. Em São Paulo tem um, em Goiás tem um, em Santa Catarina tem um rato. Em Minas Gerais tá cheio de rato. E tá, de fato tá. Só que, quando ele fala que são ratos, ele tá falando que são ratos porque abandonaram o Bolsonaro. Só que, detalhe, Bolsonaro não é a direita. Esses ratos são da direita. E eles só não se levantaram contra Bolsonaro e não falaram pro Brasil inteiro que Bolsonaro é um fascista e que não os representa porque eles querem os votos dos bolsonaristas. Mas todos eles acham o Bolsonaro um medíocre que estão todos eles torcendo porque Bolsonaro apodreça na prisão. Inclusive o Tarcísio, tá? O Tarcísio é o maior beneficiado disso tudo. E o Carlos tá muito chateadinho. Os ratinhos. São ratos sim. Só que Bolsonaro não é direita, Bolsonaro é fascista. E a direita realmente é essa aí que vocês estão vendo. É da conveniência, tá? Ponto, tá dito. Tchau, gente. Tchau.